Nós hoje começamos a ler trechos do livro do Apocalipse e iremos ler esses trechos até a semana que vem, quando se encerra o ano litúrgico. Passaremos, portanto, 2 semanas lendo porções do livro do Apocalipse. É interessante porque o livro do Apocalipse é um dos livros mais enigmáticos da Escritura e, portanto, aquele que exerce mais fascínio sobre as pessoas. Porque, de fato, como eu explicava na homilia da missa de ontem de manhã, a literatura apocalíptica é toda simbólica, é toda cheia de alusões. E, ao mesmo tempo, como a Escritura tem diversos sentidos, o sentido literal, o sentido alegórico e assim por diante, nós podemos falar muitas coisas a partir do texto do Apocalipse. Ontem mesmo uma pessoa me perguntava: padre, o senhor é preterista? Os preteristas são aqueles que entendem que as profecias se referem apenas ao passado. Eu digo, não, porque a palavra de Deus é viva e ela se refere a tudo o que está acontecendo hoje e ao que acontecerá amanhã. Porém, existem modos de ler o texto que nos fazem, por assim dizer, compreendê-lo de um modo mais concreto. Começa o livro do Apocalipse, revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A palavra Apocalipse, em grego, é a palavra revelação. É por isso que este livro tem este nome, justamente porque é a primeira palavra do livro. Apocalipse que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus as deu a conhecer através do seu anjo ao seu servo João. Alguns dizem que essa referência ao anjo é justamente o que faz o Apocalipse ser o livro mais angélico da Bíblia. Porque, por assim dizer, é uma espécie de evangelho dos santos anjos. Aquele livro no qual a atividade angélica aparece com mais exuberância. Todavia, pode ser que, ao falar de anjo, aqui ele também se esteja referindo a algum profeta, algum mensageiro de Deus que tenha aberto, por assim dizer, os olhos do apóstolo. Este, João, dá testemunho que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia e também praticam o que nela está escrito, pois o momento está chegando. A introdução de um livro apocalíptico sempre contém bênçãos e maldições. No caso do livro do Apocalipse, ele começa com bênçãos e termina com maldições. Diz: aquele que acrescentar qualquer coisa a este livro, que sejam-lhe acrescentadas todas as pragas que nele estão descritas. E aquele que retirar alguma coisa deste livro, seja-lhe retirado o nome do livro da vida. É uma maldição em tanto. Mas ele começa com uma bem-aventurança. É a primeira bem-aventurança do livro do Apocalipse. Há 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. A primeira é: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia e também praticam o que nela está escrito, pois o momento está chegando. Ou seja, o autor quer nos fazer
enxergar o livro do Apocalipse como uma espécie de chave de leitura da história. Ou seja, Deus está conduzindo todas as contradições da história a um clímax. E aquele que entende isso é feliz. Porque ele não está na incerteza. Ele não está abandonado. Ele percebe que Deus está conduzindo tudo, embora possa parecer que não. João às 7 igrejas que estão na região da Ásia. A vós, graça e paz daquele que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Esta é a primeira visão do livro do Apocalipse. A visão das 7 igrejas. O texto aqui pula um conjunto de versículos muito importante, que é quando ele vê o Cristo ressuscitado, andando entre os candelabros, com 7 estrelas na mão, e assim por diante. Esta imagem do Cristo, depois vai ser como que manifestada em cada uma das igrejas. Em cada uma delas, por exemplo, na primeira delas, que é a de Éfeso, diz: assim fala aquele que tem na mão direita 7 estrelas. Nas outras visões, serão outras as características do Cristo que serão colocadas. Ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. É muito significativo isso. Por quê? Porque São João foi bispo de Éfeso. Então, a primeira carta que é enviada a uma das 7 igrejas da Ásia Menor é a igreja dele. E nós não nos podemos esquecer que a igreja de Éfeso é uma igreja que tem uma história fantástica. Ela foi fundada pelo próprio São Paulo. Ele permanece em Éfeso 1 ano pregando no mercado. Ele começou pregando na sinagoga, foi expulso da sinagoga, como era fabricante de tendas, foi ao lugar onde se vendiam essas mercadorias, e ali ele ficou 1 ano ensinando, 1 ano convertendo pessoas, até que acontece um episódio muito interessante. Os filhos de um judeu chamado Cefas tentam expulsar o demônio do corpo de um homem em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí esse endemoniado dá uma surra neles e tira-lhes a roupa, eles ficam completamente nus, saem desesperados. Aquele fato aumentou o prestígio do apóstolo. Mais pessoas começaram a se converter. E aí aconteceu a queima dos livros e dos ídolos de Diana, que era a deusa de Éfeso, a patrona de Éfeso. Quando os ourives viram que o negócio deles estava indo por água abaixo, todo mundo ia jogar aquilo fora, ninguém mais ia consumir o produto deles, eles se revoltam contra Paulo, levam-no para o tribunal, acontece um alvoroço, tiram Paulo de lá e ele tem que fugir da cidade de Éfeso sem que ninguém o veja. É assim que começa a igreja de Éfeso. Depois para lá vai São João. E segundo a tradição, a igreja de Éfeso era a paróquia de Nossa Senhora. Era lá a igreja da qual ela era membro, junto com o apóstolo. Então, uma igreja grandiosa, uma igreja com uma história, com um começo grandioso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou seja, ao bispo da igreja que está em Éfeso. É o anjo, é o mensageiro de Deus ali. Assim fala aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas
essa visão que aqui é omitida são os 7 anjos, os 7 bispos da igreja, das 7 igrejas. Ou seja, ele tem na mão direita os 7 pastores daquelas igrejas. Ele tem na mão direita os 7 líderes daquelas igrejas, os 7 bispos daquelas igrejas. Ou seja, o que ele está dizendo é: cuidado, vocês estão na minha mão. Não pensem que vocês são autônomos. Vocês estão na minha mão. E ele diz mais: assim fala aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro, é explicado no trecho anterior, são as 7 igrejas. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: os líderes estão na minha mão. E eu estou andando aqui no meio. Não pensem que eu não estou andando aqui. Eu sei de tudo o que está acontecendo. Eu estou andando entre os candelabros. Eu vou julgar isso aqui. Não pensem que vocês estão ocultos aos meus olhos. Eu caminho no meio da igreja. Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua paciência. Sei que não suportas os maus. Colocaste à prova alguns que se diziam apóstolos e descobriste que não eram apóstolos, mas mentirosos. Ou seja, eles não foram enviados por ninguém. Eram mentirosos que se introduziam naquela igreja. Se nós fizermos uma leitura em paralelo com a 2ª e a 3ª carta de São João, nós vamos ver, como eu expliquei na homilia de sábado, que havia um grupo de supostos cristãos, na verdade eram judeus messiânicos, que negavam a doutrina da encarnação, negavam que Deus se fez homem. E, por conta disso, se introduziram no rebanho para a dispersão e a perda da fé na igreja, a fim de que o reconduzissem ao judaísmo, aquelas fábulas que ele menciona na 2ª epístola. São esses que se diziam apóstolos, mas que são mentirosos. Continua: és perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Ou seja, essa igreja foi perseguida, ela passou pela provação durante essa controvérsia religiosa. Todavia, há uma coisa que eu reprovo: abandonaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Algumas pessoas interpretam o primeiro amor de modo assim saudosista. E aí cultivam uma espiritualidade meio saudosista. Tem que voltar ao primeiro amor, aquele fervor primitivo de quando eu me converti, como se nós não devêssemos crescer na graça, como se a vida de Deus não se desenvolvesse em nós, ou como se Deus quisesse que nós fôssemos portadores de um nanismo espiritual. Não. O primeiro amor é o amor de Deus. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou primeiro. Vocês abandonaram o primeiro amor, vocês arrefeceram, vocês perderam o fervor, vocês se tornaram indiferentes. Não, lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática inicial. Aquela prática inicial da igreja de Éfeso, de ensino, de amor à palavra, de estar aos pés do apóstolo escutando a revelação diretamente da sua boca,
de estar dia após dia combatendo por Cristo, vivendo unido a Ele? Se pelo contrário não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. Ou seja, essa igreja vai morrer. É muito interessante a eclesiologia do Apocalipse. Jesus não tem compromisso com estrutura nenhuma. Se a igreja apostata, ela desaparece. Como aconteceu em muitos lugares do mundo. A igreja no norte da África um dia foi florescente. Acabou. As igrejas da Ásia Menor um dia foram fervorosas. Acabaram. Há muitas igrejas cristãs que desapareceram, porque apostataram. Hoje nós vemos esse fenômeno na Europa, de uma igreja que vai como que morrendo. É como se um continente inteiro perdesse a fé. Para Cristo isso não é assustador. E nós temos que entender isso. Se nós não conservarmos a fé e a caridade, em outro lugar do mundo a igreja reflorescerá. Deus é Deus para fazer das pedras filhos de Abraão. Ele leva uma semente e dali faz brotar tudo com muita vida. Como a igreja dos nossos dias cresce tanto em partes da África, em partes da Ásia, com uma vitalidade enorme, geralmente em lugares pobres. Vamos pedir ao Senhor que nós não caiamos na repreensão da igreja de Éfeso, mas que voltemos ao amor de Deus e que estejamos firmemente alicerçados no amor divino, porque somente aí é que nós verdadeiramente poderemos fincar raízes vivas naquele que vive e reina para sempre.